Olá, amigos do YouTube, estamos aqui mais uma vez para conversarmos aí, trazermos informações importantes para uma vida saudável no nosso canal Naturêutica. Eu sou Paulo Chagas, sou biólogo, sou natuterapeuta. Estamos aqui para ajudar você com dicas importantes que vocês poderão fazer uso em sua vida e melhorar a sua saúde, né? Estamos aqui em vários vídeos trazendo essas informações legais. Bem, não esqueçam-se de inscrever no canal, de compartilhar nas redes sociais, deixando seu like aí e fazendo seu comentário também. Lembrando também que temos a dica do dia, né? E hoje nós vamos dar uma receita para você que tem gastrite, você que tem aquela irritação, aquele incômodo estomacal quando você come algumas coisas, sente aquela dorzinha, aquela queimação, aquela azia. Então nós teremos aí no final do vídeo, fique atento, pegue um papel aí, uma caneta para anotar. Todos os vídeos no final nós damos uma dica do dia e a dica de hoje também vai ser muito interessante, essa receita para curar a gastrite, não é isso? Ou pelo menos amenizar o sofrimento aí dessa ardência, dessa dor, mas com certeza a receita, se você colocar em prática, ela traz a cura aí para gastrite aí com o tempo. Bem, o nosso tema de hoje, vamos falar sobre a fisiologia da digestão. Já temos falado isso em alguns vídeos, né, da importância de seguirmos os passos da fisiologia da digestão. O que é a fisiologia da digestão? É como eu devo proceder no meu estilo de vida para que o meu sistema digestório trabalhe da melhor forma possível e me proporcione uma digestão mais saudável possível e, através disso, uma absorção dos nutrientes daquilo que eu como, né, mais aproveitado. Como eu já falei aqui, a gente às vezes come alimentos importantes, nutritivos, mas o nosso sistema gástrico não absorve da forma que deveria e estamos desnutridos mesmo comendo bons alimentos, não é isso? O importante para nós os passos, são 12 passos, hoje nós vamos falar só de 3, nos próximos vídeos nós falaremos dos outros, porque senão fica um vídeo muito extenso, mas nós temos que ter em mente uma coisa em relação ao nosso sistema digestório. Nós somos o que comemos, da forma que nós comemos e o que absorvemos do que comemos. E ainda teria um outro quarto passo, que seria o que os alimentos que eu como absorveu da terra para transmitir para mim, né? Mas vamos deixar isso de lado um pouco e vamos nos concentrar nesse. O que comemos, já falamos aqui que devemos escolher alimentos saudáveis, de preferência que seja lá da roça, lá da terra, direto para a nossa mesa, sem passar por nenhum sistema de processamento, né? Porque aí deixa de ser alimento para ser produto. E a forma como comemos. Hoje nós vamos também abordar bem isso. A fisiologia da digestão, ela foca bem a forma como comemos, para então chegarmos ao que absorvemos do que comemos, né? Então vamos lá. O primeiro passo que nós precisamos dar importância na fisiologia da digestão é no começo da digestão. E a nossa digestão começa na boca. Então a mastigação é o primeiro passo e muito importante. Por quê? A mastigação ela tem várias funções. Uma das funções é a trituração do alimento que nós comemos para que ele chegue ao estômago o mais triturado possível para facilitar o processo digestivo, o digestório, como queira, no nosso estômago. Então temos que comer calmamente no processo de mastigação e mastigar o máximo possível para que essa trituração ela seja plena, seja maravilhosa, triture ao máximo os alimentos. A nossa dica é que você mastigue pelo menos 33 vezes. Lógico que tem alimentos mais macios que não consegue nem mastigar 33 vezes, que ele vai dissolver na sua boca. Mas também tem alimentos mais endurecidos, que também 33 vezes não é o suficiente. Uma salada crua, por exemplo. Por ser cru, o alimento cru, ele tem que ser o mais mastigado possível. Então, muitas vezes, 33 vezes não é suficiente, vai dar 40 e poucas vezes. Mas só para a gente ter uma base, aí, uma orientação, a gente coloca esse número de 33 vezes, né? Qual é a outra função além da trituração? Nossa boca, ele também dá um pré-aquecimento para o alimento, que é importante, porque nós já falamos aqui que nós temos a temperatura de trabalho do nosso estômago. Tem também uma função digestiva de pré-digestão, porque nós temos uma enzima na saliva que envolve todo o bolo alimentar chamada pitialina. E ela já começa o processo, ela já começa a agir nesse bolo alimentar
na sua função de enzima para ajudar na digestão, né, no processo digestivo, já na boca. Então, quanto mais tempo você mastiga esse alimento, mais você vai envolver a pitialina, mais quantidade de pitialina vai ter nesse bolo alimentar e mais vai ficar fácil a tua digestão no estômago e menos tempo vai ficar o bolo alimentar no estômago. O nosso foco deve ser esse. O alimento deve ficar o menor tempo possível no estômago para que ele não fermente. Nós vamos falar já sobre a fermentação. Uma outra importância da mastigação está na saciedade. Se eu mastigo muito rápido, se eu boto o bolo alimentar na minha boca, dou umas 2, 3 mastigadas e já boto para dentro, a tendência é que eu coma uma maior quantidade de alimentos. Por quê? Até que o meu cérebro lá no hipotálamo entenda, né, que eu já comi o suficiente e transmita aí a sensação de saciedade para eu encerrar minha alimentação, eu já comi muito, porque eu como muito rápido e quanto mais rápido eu como, mais quantidade de alimento eu coloco para dentro. Ao passo que se eu como pausadamente e mastigo o maior número de vezes, o maior número possível, eu vou fazer com que as papilas gustativas que tem na minha língua ali, né, com tempo determinado, ela avise ao meu hipotálamo que ela manda uma mensagem e recebe uma outra que eu devo parar. E também o bolo alimentar batendo aqui no palato mole, que a gente chama de céu da boca, também ajuda. Nós temos todos vasos neurotransmissores no nosso corpo todo, e na boca também tem. E eles estão em contato com o nosso cérebro e mandam essas mensagens. E aí você vai ter uma sensação de saciedade, né? Antes de comer muito alimento, se você mastiga de forma mais pausada. Você vê que geralmente as pessoas que comem muito rápido, elas têm excesso de peso. Geralmente as pessoas que mastigam muito mais lentamente, elas comem menos e têm menos peso, né? E aí tem mais saúde, mais qualidade de vida. Então, o primeiro ponto da fisiologia da digestão é a mastigação. O segundo ponto que nós podemos abordar aqui, que é importantíssimo, é a quantidade de alimentos. Eu falei da fermentação, que o foco nosso deve estar na fermentação. O alimento, nosso estômago não pode fermentar. Por isso ele tem que ficar pouco tempo no nosso estômago. Se o alimento fermenta, além dele produzir álcool, né, toda fermentação produz álcool, vai para o nosso cérebro, tem o seu efeito negativo no nosso corpo, digamos assim. O alimento, os nutrientes de um alimento que azedou ali, né, que fermentou, ele não é absorvido pela nossa corrente sanguínea, lá no duodeno e no intestino delgado, não é absorvido. Então, é importante nós comermos a quantidade exata. Qual quantidade, Paulo? Olha, não existe uma limitação de qual quantidade. Cada um tem um sistema diferenciado, né? Tem um corpo diferenciado e você tem que descobrir qual é a sua quantidade. O ideal é que você não coma e fique ali sentindo aquele mal-estar de estômago super cheio, né? A gente fica até com falta de ar e tal. Você come e quando você, né, já está se sentindo tranquilo, você para, muitas vezes ainda tendo aquela sensação de que comeria mais. Muitas pessoas comem e falam assim, repetem e falam assim, agora eu estou comendo pelo olho gordo. Isso não é legal. Você vai ter vários problemas além da fermentação, porque quanto mais quantidade de alimento no estômago, maior tempo para digestão. E esse maior tempo faz com que as pessoas permitam que esse alimento azede, fermente em seu estômago. Você vai numa churrascaria rodízio aí, você come um alimento que já é difícil de digestão, que é a carne, come muita quantidade de carne e outros alimentos, frituras e assim por diante, toma líquido na hora da refeição, teu estômago fica dilatado, né? Você faz isso meio-dia, quando você faz isso, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, às vezes 7 horas da tarde, você está com sensação de estômago ainda que o alimento não foi digerido. E é a realidade, o alimento não digeriu. E aí você começa a rotar, porque essa comida começa a fermentar e só liberar gases. Se você fizer isso constantemente, você passa a ter problema de refluxo, você passa a ter problema de azia, você tem o retorno do ácido gástrico, né, do ácido clorídrico, que fica no estômago para fazer a digestão, para o esôfago, e aí causa esofagite, né, causa azia, o refluxo é um problema enorme. Quando você come demais, você tem a ruptura da válvula cárdia, e aí tem um problema de hérnia de hiato. As pessoas que têm problema de hérnia de hiato é porque comem demais. E às vezes as pessoas fazem cirurgia, porque o procedimento tem que ser cirúrgico, fazem a cirurgia e não resolve. Ou melhor, resolve, né? Mas depois, se ele continuar comendo mais,
vai voltar a ter que fazer a cirurgia novamente, porque vai romper a válvula novamente, né? A válvula cai. Então são vários os problemas causados pela questão do excesso da comida. Mas o principal, no nosso caso aqui, nós estamos abordando hoje, é a fermentação do alimento. Isso acidifica o sangue, se o alimento passa lá para o duodeno todo acidificado, todo fermentado, todo complicado em termos de pH, ali onde é no duodeno, no intestino delgado, onde é absorvido tudo ali para o sangue, além de não ter um nutriente para essa absorção, vai ter acidez para ir para o sangue, você vai ficar com sangue ácido, e ácido é um problema enorme para todo o corpo. Terceiro e último ponto de hoje, depois nós vamos continuar em outros vídeos falando dos outros pontos, são 12 passos da fisiologia da digestão, né? Intervalo entre as refeições. Tem pessoas que comem, almoçam, por exemplo, meio-dia, 1 hora já está beliscando alguma coisa lá, está procurando coisa para comer. Isso é totalmente nocivo para o nosso estômago, focando a fermentação, isso induz a fermentação. Por quê? Vamos explicar. Você comeu o teu almoço, né? Você começou a comer, né? Mastigou, a pitialina foi envolvida ali, foi para o estômago para fazer a digestão. O teu estômago produziu uma quantidade necessária de ácido clorídrico, né? O ácido digestivo que nós falamos, para aquele bolo alimentar, X. Ótimo. Aí leva ali, digamos, que 1h30, 2 horas, né, fazendo todo aquele processo. E o processo vai, né, acontecendo e a digestão vai acontecendo também, né? E aí vai se diminuindo aquela quantidade, a ação daquele ácido gástrico, ele vai diminuindo, porque ele já fez seu papel importante. Aí lá na frente, você já quase terminando aquele processo digestivo, a tua válvula piloro já está se abrindo para receber aquele bolo alimentar para ir para o duodeno, né, onde vai acontecer a absorção, começa a absorção dos nutrientes. Só que o duodeno é um ambiente alcalino, né? O pâncreas produz lá um bicarbonato de sódio natural para manter o pH do teu duodeno, enquanto o estômago é ácido. 1.8 a 2.0 de pH no teu estômago. É ácido, até pela própria ação do ácido clorídrico ali, é ácido. Só que quando o bolo alimentar já está praticamente digerido para ir para o duodeno, ele já começa a perder essa acidez, já começa a ficar alcalino, porque ele vai para um ambiente alcalino. Aí você vai e come, antes disso acontecer, antes dele passar para lá, antes do estômago estar vazio, você vai e come, belisca alguma outra coisa, começa lá a produção, a válvula piloro se fecha, porque está recebendo alimento, então não pode estar aberta, se fecha, começa a produção de mais suco gástrico para digerir aquele próximo bolo alimentar que você está comendo, seja um biscoito, seja o que for, um doce, não importa, um pedaço de bolo. E aí, aquele bolo inicial do teu almoço, que já estava digerido praticamente, já estava com pH elevado, para ir para o duodeno, se acidifica novamente, fica ali esperando agora o processo digestivo daquilo que você comeu e automaticamente ele azeda, ele fermenta. Então, comer toda hora provoca fermentação. Nós já falamos que a fermentação provoca gases, esofagite por causa do refluxo, azia também por causa do refluxo, um monte de problemas. Além da quantidade de comer, você comer nos intervalos é terrível. Então, qual é a orientação que nós damos? Coma as 3 principais refeições do dia e não coma nada nos intervalos. E dê um espaço entre uma e outra de 4 a 5 horas. Se tomou o café da manhã às 7 horas, né? Teu de jejum, por 6 horas, 6 meses, você vai almoçar meio-dia, não coma nada no intervalo. Se por acaso você tiver que comer alguma coisa, depois a gente vai dizer o porquê, não dá tempo nesse vídeo, como uma fruta, mas 1 hora antes da tua refeição. Vai almoçar meio-dia? Então 1 hora antes dessa refeição, 11 horas da manhã, você pode comer uma fruta. Depois, em outro vídeo, nós vamos explicar por que a fruta não tem problema. Mas é 1 hora antes, não é após a refeição. Ali, se você tomou o de jejum 7 horas e vai almoçar meio-dia, se você 11 horas comer uma fruta, você deu um intervalo de 4 horas, o teu estômago está totalmente vazio, essa fruta não vai prejudicar. Nós não vou explicar agora porquê, mas no próximo vídeo a gente vai com certeza falar, no outro vídeo. Se não no próximo, no outro então, no terceiro aí. Então você não pode ficar comendo no intervalo porque vai fermentar o alimento, porque vai ficar mais tempo, ele não vai passar para o duodeno por esse mecanismo que eu expliquei, e você vai fazer com que ele fermente, e eu já falei que alimento fermentado é bom, é ruim para o nosso corpo, né? Traz acidez e prejudica a digestão, e a gente perde a absorção dos nutrientes que nós já propomos-nos a ter no alimento que nós colocamos na mesa. Colocamos alimentos integrais, frutas, legumes, verduras, tudo natural, mas deixamos fermentar e perdemos os nutrientes. É isso que nós queremos dizer, ok? A dica do nosso dia
Como estamos falando aí de estômago, né, de digestão, nada mais legal do que a gente falar aqui sobre uma receita para quem tem gastrite ou azia, tem aquela irritação no estômago, né? O que é uma gastrite, né? Nós temos uma úlcera, aqueles que têm, que é uma ferida. Quem tem a úlcera, né? Uma ferida no estômago, na mucosa estomacal, na parede do estômago tem uma ferida que a gente chama de úlcera. A gastrite, digamos que poderia ser uma pré-úlcera, uma gastrite pode se tornar uma úlcera, né? Seria aquela parede do intestino, a mucosa do intestino, não, do estômago, a mucosa estomacal, irritada. Você pode cair de joelhos e fazer uma ferida no teu joelho, você pode cair de joelho e só ralar o joelho. Então seria esse raladinho ali, essa irritaçãozinha, essa mucosa já bem sensível. E o que acontece? Você se alimenta, produz suco gástrico, e aí o suco gástrico entra em contato com essa mucosa irritada e ele provoca dor, porque o suco é ácido e ali está um local, uma parede irregular, né? Ele está mais sensível. Então toda vez que você se alimenta acontece isso. Então essa ferida ela nunca se cicatriza por causa da ação do suco gástrico nela. Então é uma receita tão simples, às vezes as pessoas não acreditam, mas você faz uso, não te custa nada, né? Só um tempinho, é muito barato, e às vezes as pessoas não acreditam porque é muito barato, preferem tomar um antiácido que é passado na alopatia e que vai só mascarar o problema, não vai curar. E a receita da água de batata, ela cura. Você vai pegar uma batata, se for grande, você corta ela pela metade. Se for pequena, uma inteira, descasca, corta os pedacinhos, coloca no liquidificador com um copo d'água. E você bate, coa na peneira fina, e vai ficar ali um líquido, com aquele pozinho, né, da batata quando ela é liquidificada. Você vai tomar aquilo meia hora antes das principais refeições. Eu suponho que você não vai estar comendo nos intervalos, então meia hora antes do café da manhã, do de jejum, meia hora antes do almoço, meia hora antes do jantar, você toma essa água de batata. Por quê? Aqui, como eu falei, você tem essa sensibilidade na parede do estômago, né, na mucosa estomacal. Tem aquela começo de uma feridazinha, uma irritaçãozinha, um raladinhozinho. Quando você toma essa água de batata, aquele pauzinho da batata, ele se assenta ali. E aí, meia hora depois, você vai se alimentar, na produção do suco gástrico, ele não tem contato com aquela feridinha. E aí não provoca dor. E permite que ela cicatrize, porque ela não cicatriza por quê? 3 vezes por dia você coloca ácido gástrico ali e ela se mantém ali na sua eficiência de irritação por causa da ação do suco gástrico. Quando você coloca esse tamponamento, como se estivesse fazendo um curativozinho, esse pozinho da batata, como se estivesse fazendo um curativozinho, você coloca ali. E quando você se alimenta, o suco gástrico não tem contato com a mucosa, então você está protegendo ela, dá tempo dela cicatrizar. Então, se você tem esse problema de gastrite, você faz por 10 dias, 15 dias, 8 dias, você já está sentindo a diferença. Se fizer isso regularmente nas 3 refeições, você vai estar sentindo o resultado, vai diminuir a dor, vai acabar a azia, e você daqui a pouco você está com um tratamento, assim, tu vai estar com o teu estômago não precisando mais de tratamento, né? Pode tomar também suco de couve, que é bom para gastrite e úlcera, bom para, né, nos intervalos toma um sucozinho de couve, passa lá no liquidificador com água e toma esse suquinho aí para você, que vai ajudar também. Então essa foi a nossa dica do dia, espero que vocês aproveitem aí, se inscreva no canal, né, compartilhe com os amigos aí nas redes sociais para dar esse benefício a outras pessoas também dessas dicas. Deixa o seu like aí se você gostou e faça o seu comentário. Desculpa. E lembrando, né, aquela máxima do dia, saúde é o quê? Não é coincidência, é o quê? É providência. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, ok?